Boa noite mais uma vez. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós estamos numa série de pregações cujo título é o Natal em Família, ou Natal em Família. Semana passada nós falamos sobre paternidade a partir da notícia da vinda de Jesus para José, e hoje nós vamos falar sobre maternidade a partir da notícia, então agora para Maria. Para Maria, então, essa história que é tão conhecida. Como eu disse semana passada, eu estou com a sensação de que está um pouco agudo, minha voz não está muito agudo não? Né? Eu não sei, aí ó, parece que a voz de locutor agora ficou legal, não ficou? Bem-vindos à Rádio FM, brincadeira. Vamos lá, Lucas capítulo 1, verso 26, Lucas capítulo 1, verso 26, eu disse semana passada, que depois já de algum tempo na igreja, a gente chega no Natal, quer fazer uma série que fala sobre o Natal, mas a verdade é que todos os textos que falam explicitamente sobre o Natal, eu já preguei. Então, de forma que nós estamos meio que pregando novamente um texto que já foi pregado. Esse aqui é exatos 6 anos atrás. Há exatos 6 anos atrás, mas é claro, nós estamos tentando fazer uma abordagem diferente do texto, para a gente poder aprender ou tirar algumas lições que de repente naquela primeira oportunidade não foram tiradas, tá bom? Lucas capítulo 1, verso 26 até o verso 38, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, e a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Está tendo microfoniazinha ainda. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, ao Senhor nós rendemos graça, ao Senhor nós adoramos, ao Senhor, ó Pai, nós entregamos o nosso coração nessa hora. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos conduza por meio do Teu Espírito Santo, que seja a palavra do Senhor sendo ministrada aos nossos corações, e que as verdades do Teu Espírito, ó Pai, nos alcance de forma poderosa, gloriosa e transformadora. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vimos aqui semana passada que um anjo falou com Maria, que ela estava grávida, e ela foi e falou com José, e José falou: estou fora. Então o anjo veio e falou com José: olha, o que ela falou é verdade mesmo. Mas nós contamos a parte B da história sem contar a parte A, e é o que nós vamos fazer nesse momento. Mas eu preciso, antes de a gente expor o texto necessariamente, eu preciso que você se despreenda de todo e qualquer preconceito sobre a personagem Maria. Veja bem, se você é católico, ou se você vem de uma tradição católica, você já tem uma forma de ver e entender a pessoa de Maria. Se você não é católico e vem de uma outra tradição não religiosa, ou mesmo protestante, por exemplo, eu conheço pessoas que não gostam do fato de ter o nome Maria.
A minha avó, por exemplo, chama Maria Catarina, a minha tia chama Maria Cleise, a minha outra tia Maria Cleide, a minha mãe Maria Cleia. Brincadeira, não tem Maria no nome da minha mãe nem das minhas tias. Mas era muito tradicional que tivesse o nome Maria. E às vezes a gente fica assim, isso é bom, isso é ruim, como é que é esse negócio? Então eu quero que você deixe o texto bíblico falar ao seu coração e fica livre para ouvir o que o texto fala ao seu coração, ok? Beleza? Combinado assim? Vamos lá? Beleza então. Então olha só, a história é muito simples, ou nem tanto assim. No 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. E uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então o anjo, o Gabriel, que a gente sabe que é um cara assim, próximo de Deus, vai falar com Maria, tem uma mensagem especial para ela. E aqui a gente começa a aprender algumas coisinhas, que a gente precisa, não pode deixar escapar do texto. A primeira delas é que ele está indo para Nazaré, para a cidade da Galileia, um lugar horrível, um lugar péssimo, um lugar onde não se esperava nada de bom. Tanto é que quando falaram que Jesus estava vindo de Nazaré, eles falaram, pode alguma coisa vir boa de lá? Não pode. Mas é justamente aí que Deus atua, aonde ninguém está esperando. Mas eu quero chamar a atenção, principalmente nessa reflexão de hoje, nas reações de Maria. Olha só, o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Você é agraciada, afortunada, abençoada. Você recebeu algo de Deus, uma dádiva de Deus, algo especial de Deus. Qual é a reação de Maria? Ela ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Eu quero que você imagine essa cena. Você está tranquilo, em casa, aparece um anjo. A gente não sabe se esse anjo apareceu em formato de homem ou em formato de anjo mesmo, não dá para saber. Mas ele apareceu de alguma forma ali. E ele disse: olha, agraciada, fique feliz, você foi abençoada por Deus. Maria, ao receber essa informação, ela fica atordoada. A palavra perplexa aqui tem a ver com isso, ela fica confusa, ela fica zarabatinada. Tem essa palavra aí também, tem? Ela fica doidinha. E agora, isso é bom, isso é ruim, eu corro, eu fico, eu falo, ou eu fico calado? O que é que eu tenho que fazer? Eu queria chamar a atenção a essa reação, porque eu quero voltar um pouquinho na história para que você entenda o que está acontecendo aqui. O povo de Israel é o povo escolhido do Senhor do Antigo Testamento, ok? Deus criou o mundo lá atrás, criou todas as coisas, criou Adão e Eva, representando então a humanidade, e disse: olha, vai lá e desfruta de tudo, é para vocês, é para o deleite de vocês, é para a alegria de vocês, tudo isso aqui. E agora o que eles fizeram? Adão e Eva escolheram uma caminhada autônoma de Deus. Eles escolheram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles escolheram a independência do Senhor, e por causa disso o pecado entrou no mundo, distorceu tudo que há e tudo que existe, e o mundo ficou essa bagaceira que nós estamos aqui. Mas lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ali Deus já promete que enviaria alguém que venceria aonde o homem perdeu. Da semente da mulher virá aquele que pisará sobre a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Ali está prometido o Messias prometido. Ali está prometido a solução. Qual é a solução do mundo? A solução do mundo é Cristo. Lá em Gênesis 3 ainda não tinha o nome Cristo, mas é o Messias, o prometido do Senhor, aquele que venceria aonde eu falhei, aonde o homem falhou, ok? O Antigo Testamento vai se desenvolvendo de tal forma que essa revelação acerca do Messias prometido, ela vai se estendendo, ela vai se tornando mais completa, e havia uma expectativa de que Cristo então viria a qualquer momento. Cristo chegou, o anjo falou: mulher, fique feliz, você foi afortunada, abençoada pelo Senhor. Qual foi a reação dela? Ela ficou perturbada.
A gente fala que Cristo vai voltar, não fala? Eu não sei se você está sabendo, mas o mundo vai acabar. Vai acabar. E vai acabar no dia em que Cristo se revelar. Eu fico me perguntando, qual vai ser a nossa reação nesse dia? O mundo acabou, Jesus chegou, e agora o bicho vai pegar. Qual vai ser a sua reação? Finalmente! Eita, é verdade. Eu não sei se eu sou crente de verdade. Eu não sei se eu entendi o evangelho de verdade. Ela começa a se perder. É isso que eu quero que você entenda aqui. Maria começou a ficar confusa nas certezas que ela tinha. Maria começou a ficar perturbada. Ela começou a ficar indecisa, insegura. Mesmo que aquilo tivesse sido prometido, mesmo que aquilo tivesse sido trabalhado. Da mesma forma, meu irmão, acontece comigo e com você. Quando nós tomamos a reflexão, o Evangelho de Cristo, apenas como uma ideia e não como uma experiência de vida. Deixa eu explicar isso bem para você. A religião vai dizer para você o seguinte, que para você ter uma relação com Deus, basta que você seja uma pessoa boa, basta que você seja uma pessoa que cumpra os requisitos, basta que você seja uma pessoa que cumpra as normas da religião, e assim você vai ser alguém aceito como povo de Deus. Qualquer religião ensina isso. Em última instância, a salvação vem de quem? Das suas ações, do que você faz, do que você vai produzir. Mas o Evangelho de Jesus não fala isso. O Evangelho de Jesus fala que a salvação vem pela graça. O Messias foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, e ele disse, olha, vai vir aquele que vai vencer aonde você perdeu, aquele que vai vencer a serpente, você não tem como fazer mais nada. Antes a nossa relação com Deus dependia do que eu e você faríamos, lá no Éden. Você vai comer do fruto, temos relação, aliás, você não vai comer do fruto, temos relação. Você vai comer, relação cortada. A relação de Deus dependia de quê? Do que o homem iria fazer ou do que ele não iria fazer. O homem escolheu a autonomia e perdeu a escolha. Você não escolhe Deus mais, sabia disso? É simples eu provar isso para você. Todas as vezes que você peca, você faz algo de errado aos olhos de Deus, você está dizendo, Deus, eu não quero você, eu quero a mim. A pergunta é, quantas vezes você peca? Ah, pastor, mas eu não concordo, eu acho que eu posso escolher o Senhor. Acha? Então faz o seguinte, você vai se comprometer com você mesmo, de que nos próximos 48 horas, não vou dar muito tempo não, 48 horas você não vai praticar nenhum pecado, nem esse que você está pensando aí agora. Zero. Você acha que você vai conseguir? Qual é a sua esperança de Deus então? Qual é a sua esperança em que você tem uma relação com Deus? Qual é? Não há esperança para você. Não há. Sabe o que precisa acontecer? Cristo precisa entrar na sua história. É isso que está acontecendo com a vida de Maria aqui. Mas a história vai se desenvolvendo, preste atenção nisso. Olha só. Maria ficou perturbada, sem palavras, pensando o que poderia ser essa saudação, mas o anjo disse, não tenha medo, Maria. O trem apagou bem na hora. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Maria, fica feliz, a notícia é boa, estou chegando aqui cheio de alegria. Olha o texto, continua. A notícia é, você vai ser abençoada. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o seu povo Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Presta atenção na mensagem. Olha o que o anjo está dizendo para Maria. Você vai ser abençoada, afortunada, agraciada. Como?
Como é que essa bênção vai chegar? Você vai ter um filho, ok? Quem é esse filho? Quem é esse filho? Esse filho vai ser alguém grande, poderoso, glorioso, essa é a ideia. Ele vai ser conhecido como o Filho do Altíssimo. Ele vai ser reconhecido como Filho de Deus. O Senhor vai dar o trono do seu pai Davi. O que o anjo está informando para ela aqui? Ele é grande, ele é poderoso e ele é da descendência de Davi. O que o anjo está dizendo aqui? É o tal do Messias, chegou! O Messias que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, finalmente se manifestou, Maria, e pensa, vai ser através de você. Para ficar claro, para que Maria não tenha dúvida sobre essa informação, ele continua: ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Ele é o grande rei, o supremo rei, aquele cujo trono, o reinado não vai ter fim. A informação é grande, não é? A informação é boa, não é? A informação é espetacular. Finalmente, aquele que tinha sido falado, prometido, aquele que tinha várias profecias, finalmente o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor deixou claro agora. Se ela não entendeu a saudação, agora ela entendeu o que está acontecendo. Entendeu ou não entendeu? Você vai ficar grávida, essa é a bênção, e não é de qualquer um não. Você vai ficar grávida do próprio Deus encarnado, o Messias que havia sido prometido. A pergunta é: para onde Maria olhou? Olha o que ela responde para o anjo. O anjo, gente, eu não sei o que é um anjo feliz. Eu não sei o que é um anjo feliz. Deixa eu contar uma experiência para vocês engraçada. Quando eu vim para Séries, tinha um pastor na igreja presbiteriana do Sorriso. Eu já achei muito interessante ter um bairro chamado Sorriso. E o pastor lá chamava, se eu não me engano, Edilmar, ou Edmar. Me ajuda aí, isso é Edilmar? Edmar. E eu falei com ele assim, e aí a gente foi para a reunião do presbitério, que é o processo que a gente faz para ser aceito como pastor, e era justamente o Edmar que estava lá para receber a gente. E ele veio, é você que está vindo para cá, e me deu um abraço e tal, e não sei o quê. E eu falei assim: você é pastor da onde? É lá da igreja presbiteriana do Sorriso. Eu falei: eu sabia. Eu esperava que fosse assim, que você chegasse na igreja onde se chama Sorriso, e o pastor fosse... Imagina um anjo felizão. O que deve ser um anjo felizão? Maria! Chegou a notícia boa, Maria! O Deus encarnado vai vir. É através de você, você vai ficar grávida. Para que você não tenha dúvida, deixa eu te explicar quem que é Ele. Ele é grande, poderoso e glorioso. Ele é da descendência de Davi. Ele vai ser o rei eterno. O reinado dele não vai ter fim. Ele vai reinar sobre o povo escolhido de Deus para todo sempre. Fique feliz, Maria. Alegre-se, Maria. É seu anjo? É só uma perguntinha. Como é que eu vou ficar grávida? Eu sou virgem. O que essa pergunta mostra? O que Maria estava vendo? O que os olhos dela podiam ver. Ela não estava vendo além da impossibilidade. Em quem Maria nesse momento está confiando? Na capacidade dela, no que os olhos dela podem ver. Infelizmente, muitos de nós temos feito isso. Muitos de nós. Repetidas vezes, nós anunciamos o Evangelho aqui. Quem frequenta essa igreja já me ouviu falar sobre o Evangelho umas, 400, 500, 1 milhão de vezes, Toda pregação você vai ouvir eu dizer que Deus criou todas as coisas, que o homem estragou tudo que Deus criou,
que Cristo Jesus restaurou tudo que o homem estragou, e que agora Cristo Jesus glorificará por toda uma eternidade tudo aquilo que Ele fez. Esse é o resumo simples do Evangelho. Nós somos uma bagaceira, Deus é o grande Salvador. E esse Evangelho, ele precisa ser retroalimentado em nossos corações. Você sabe por quê? Veja bem, se você recebe, hoje, eu devia ter feito isso, eu contei alguns dias atrás aqui, de um pastor muito querido, muito amigo, que recebeu um diagnóstico. Ele está com câncer na cabeça, no pulmão e na coluna. Não está sentindo absolutamente nada. Foi no hospital, descobriu que está só com câncer na cabeça, no pulmão e na coluna. Ele me mandou um vídeo hoje. Se você vê esse homem falando, gente, a alegria, o entusiasmo, a tranquilidade, a paz, sabe o que é isso? É o Evangelho sendo a motivação de alegria, de esperança e de paz. Sabe aquele casamento que você pensa assim, já era. Se depender de você, já era mesmo. Tem jeito não. Sabe qual a esperança dele? Se o Evangelho for a força motivadora desse relacionamento. Sabe, o seu coração já preso na tristeza, na desesperança, desiludido completamente da realidade da vida. Sabe qual a possibilidade de você sair desse lugar por você mesmo? Nenhuma. A única possibilidade é que a luz do Evangelho raie sobre o seu coração e você comece a perceber que a esperança está fora de você, está em Cristo. A mensagem do anjo continua sendo a mensagem do Evangelho para nós. Alegrem-se, vocês foram abençoados. Não é só Maria que recebe essa graça, somos todos nós. Maria teve o privilégio enorme, que nenhuma outra pessoa teve, de ser aquela que de alguma forma participou da geração do próprio Deus. Mas a mensagem que alcança Maria é a mensagem que alcança a mim e a você. Qual é a mensagem? Jesus chegou. Jesus chegou. Ele é o Rei, Ele é o glorioso, Ele é o poderoso, o reinado dele não tem fim. Só assim, meu irmão, eu posso encarar a notícia da morte certa com paz. A minha história não termina aqui. Quando que ela termina? Nunca, porque eu faço parte do reinado do Rei eterno. Está entendendo? Aqui Maria ainda não está entendendo. Aqui, nesse momento da história, para onde que ela está olhando? Detalhe, quantos anos Maria tinha aqui? Uns 13, 14, provavelmente isso. Eu disse isso semana passada. Não tinha adolescência. Adolescência é um conceito novo. Se eu não me engano, tem uns 70 anos a ideia de adolescente. Você tem criança e você tem adulto. No caso da mulher, o que determinava essa passagem? A menstruação. Então a mulher menstruou, ela se tornou uma mulher. E isso se deu toda a história. O negócio de adolescente é mais para agora, né? Antes adolescente era até 18 anos. Eu acho que agora está chegando uns 35. Daqui uns anos, eu acho que vai chegar nos 50. Porque ninguém está crescendo mais não. Nós estamos ficando só, está retroagindo esse negócio. Mas isso é outro assunto, deixa isso para lá. Vamos focar nesse negócio aqui. Maria está incrédula. Por que ela está incrédula? A notícia é maravilhosa. A notícia é espetacular. A notícia é extraordinária. Mas para onde que Maria está olhando? Para as mãos dela. Ô seu anjo, eu não sei se te contaram, mas eu não conheço nenhum homem. No original é isso que está escrito aqui.
Eu nunca me deitei com ninguém, eu nunca tive relação com ninguém. Eu fico pensando, Maria, gente, mas vem cá, para ter filho, tem que ter uma relação. E meio que eu não tive, e como é que vai ser isso? E o Deus vai ser, eu não estou entendendo. Aí o texto continua, olha só. Verso 35. O anjo respondeu. O anjo agora vai dar a explicação. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem que é estéril, já está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. O que o anjo está explicando? Quem manda nessa bagaça aqui é Deus, minha filha. Relaxa seu coração, vai dar tudo certo. Para você saber que o que eu estou falando é verdade, sabe sua prima Isabel, que já é idosa, que o povo fala que ela não pode ter filho? Então, está no 6º mês de gestação já. O menino está para nascer. É meio que o anjo fazendo a contraprova, para que Maria fale assim, eu desconfiei mesmo. Porque o texto ela tinha encontrado Isabel agorinha mesmo. O que o anjo está fazendo com Maria, gente? Maria olhou para onde diante da notícia? Para as mãos, para aquilo que os olhos dela podiam ver, certo? O anjo agora está fazendo o que com Maria? O anjo está fazendo isso aqui, ó. Não olha para cá não. Alarga a sua visão. Alarga a sua visão. E Maria fez isso, porque olha a resposta de Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Meu irmão, eu queria que você entendesse aqui, porque se há uma lição que nós precisamos aprender com essa mulher é essa. Ela ficou assustada, o anjo apareceu, ela ficou assustada, ok? O anjo contou os detalhes do plano. Ela ficou o quê? Incrédula. Não no sentido de não ter fé, mas no sentido de não conseguir enxergar. Ela não conseguia enxergar. Agora o anjo diz assim, para de olhar para aí, olha para Deus. Olha para Deus. Quando ela olha para Deus, você sabe o que acontece? Um milagre. Ela se descobre. Ela se reconhece. Ela se acha, ela se encontra. Porque o que ela lembrou? Eu sou serva. Eu não tenho que entender nada disso não. O texto nem deixa claro se Maria realmente compreendeu que ela ia ter filho assim, sem relação sexual. O texto nem deixa claro se ela compreendeu todo o plano. O que deixa claro? Eu sou serva, faz de mim o que você quiser. Essa é a grande moral dessa história. Eu sou serva, faz de mim o que você quiser. O anjo convida Maria a olhar para o Senhor, para a glória do Senhor, para o Deus poderoso. E quando Maria faz isso, quando ela olha para o Senhor, quando ela se encontra no Senhor, então Maria se encontra, o coração dela é encontrado. Ela não tem mais dúvidas. Ela não tem mais medo, ela não está mais insegura, ela não está mais perturbada, ela não está mais assustada, ela não está mais assim querendo achar uma resposta. Por quê? Porque para ela basta confiar no Senhor, o dono da história. Então não me interessa se eu entendi o plano, não interessa se eu compreendi o plano, o que interessa é quem eu sou, e eu sou servo. Então que o Senhor faça de mim o que Ele quiser. A pergunta então para nós nessa noite seria: você está pronto para fazer, para que o Senhor faça de sua vida o que Ele quiser? Nós queremos fazer da nossa vida o que nós queremos, mas isso não é ser servo. Isso não é ser servo. Você falar para Deus assim: Deus, tem uma listinha aí, eu queria que você fizesse alguns pequenos desejos para mim. É uma cura, 3 restaurações, 4 filhos, uma casa, 5 promoções. Tá aí, Deus, minha listinha, vai fazendo, depois a gente acerta. Não funciona assim.
E muitos de nós temos vivido a vida com Deus, ou buscado nos relacionar com Deus, a partir dessa perspectiva. E adivinhe, quando você vive a vida a partir do momento em que você controla ela, em que você se encontra como dono das rédeas, ou que você se encontra como alguém que está no volante, você está completamente perdido, porque a história não é sua. Esse negócio de que a vida é minha, eu construo da maneira que eu quiser, eu construo a minha história, eu escrevo a minha história. Não, você não escreve. E se tem alguma coisa que você tem que ter aprendido nesse período de pandemia, é que você não tem o controle de absolutamente nada. A pergunta é, se você não tem o controle de absolutamente nada, o que você tem? Caos, desespero. Se você não está ancorado naquele que tem o controle. Entendeu? Ficou claro? Se eu estou ancorado em Cristo, quer ver uma cena parecida? Jesus andando pelo mar da Galileia com os discípulos. Jesus está dormindo. Começa uma tempestade. A água começa a entrar no barco. E aí Jesus está dormindo. Que sono pesado da peste. Os discípulos começam a ficar apavorados. A água está entrando. Até que alguém acorda Jesus e fala assim: Jesus, você não se importa com a gente não? Você não está ligando para o que está acontecendo? Você não reparou que o barco está afundando? Por que os apóstolos estavam com medo, gente? Porque eles olharam para o barco, eles olharam para a água, eles olharam para o vento, mas para onde eles não olharam? Para Jesus. A mesma coisa acontece comigo e com você. Mesma coisa. Você olha para a dor, você olha para o sofrimento. Alguns de nós até supervalorizam o sofrimento. Parece que é bom sofrer nos dias de hoje. Como é que está a história? Está ruim demais. A minha vida está tão ruim que eu levantei hoje, chutei o pé da cama lá, quebrei o dedão tudo, regacei o dedinho também. Eu acho que eu estou com um trem na cabeça, eu estou morrendo. Minha mulher é isso, meu menino é aquilo, está chovendo demais, ela amassou tudo e tal. Meu Deus, coitado desse cara. Parece que é bom contar que está ruim, é bom o desespero, é bom o sofrimento. Sabe por quê? Porque se você não está ancorado em Cristo, o que você tem é o caos. É o caos mesmo. É o desespero. E aí não importa se a notícia é de um câncer ou de uma gripe. Seu desespero é o mesmo. Não importa se a notícia é se você perdeu um pouco de dinheiro ou se você perdeu o emprego. A sua sensação de insegurança é a mesma. Porque quando você acredita que as coisas estão sobre as suas mãos, o que você encontra é o caos. É o caos. Maria olhou para tudo que o anjo falou. Eu desconfio que ela não entendeu patavina de nada. Eu acho que ela pensou: tá bom, ele está falando que eu vou ficar grávida, né? Deixa para lá. Eu desconfio no meu coração. Eu não acho que Maria falou assim: não, entendi, então é o Espírito Santo que vai chegar. Não, ela não compreendeu esses conceitos. O que ela disse? Eu sou serva, faça de mim o que quiser. Você é quem? O servo, a serva ou o rei? Eu acho que hoje nós gostamos de ser rei, mas nós não gostamos de ser servo, não. Porque esse negócio de servir, deixa eu dar um exemplo para você, como é que funciona. Na prática, para você entender como é que funciona. Sabe aquela pessoazinha, que você já tem uns 15 anos que não conversa? Você está magoado, sabe, falou um negócio pesado demais para você. Você acha que essa pessoa tinha que morrer 3 vezes. Você está assim, irritado.
E aí você acha que essa pessoa tem que sofrer, tem que ser humilhada, tem que passar o pão que o diabo amassou, e você faz tudo para que isso aconteça. Se você tem essa mentalidade, você é quem? O rei. Se você é o servo, você fala assim: gente, essa pessoa não presta mesmo não. Mas eu também não prestava. Eu era ruim, menino. Eu continuo sendo, mas Deus continua me amando. Eu continuo sendo imerecedor, mas Ele continua me perdoando. Eu não mereço ser chamado de filho, mas Ele me fez filho. Eu não mereço o céu eterno, mas Ele me deu o céu eterno. Se Ele fez tudo isso comigo, sendo Ele Deus, como é que eu posso fazer com o outro algo diferente? Porque eu sou servo, então eu perdoo. Porque eu sou servo, eu amo. Porque eu sou servo, eu reflito o amor de Cristo. Entendeu? Não é difícil ser servo? É muito difícil ser servo. Eu queria caminhar mais um pouquinho para falar com você sobre a dinâmica da graça que renova a sua vida. Eu acho que isso aqui é importante demais. Olha só, se tem algo que a gente está aprendendo aqui com Maria, é que nós precisamos confiar no Senhor. Mas se nós vamos confiar no Senhor, eu preciso que você compreenda como que a dinâmica da graça pode ser aplicada na sua vida dia a dia. Então olha só, toda a Bíblia dá testemunho deste princípio, que a salvação da livre graça de Deus resulta em vidas sagradas e mudadas, ok? A Bíblia inteira fala que é Deus quem vai na direção do seu povo. A Bíblia inteira, o homem nunca foi na direção de Deus, nunca. Não tem um exemplo de ninguém, nenhum personagem, um só que seja, que fala: eu quero ir na direção de Deus. Nenhum, todas as vezes é Deus que vai no resgate do seu povo. Pergunta para Moisés se ele queria ir, não, mas foi. Pergunta para Jonas se ele queria ir, não, mas foi. Pergunta para Jeremias se ele queria ir, não, mas foi. É sempre Deus indo na direção do homem, é sempre Deus derramando a sua livre graça. Por que Deus salvou Noé? Porque Ele quis, Ele dispensou graça sobre Noé e sobre a família de Noé. E assim acontece em toda a história da Bíblia, ok? Beleza? Tranquilo? Deus não dá a lei a Israel no Egito e diz: obedeça isso e eu vou salvar vocês. Tinha 400 anos que o povo estava escravo no Egito. Como é que foi o sistema de salvação? Deus chegou lá e falou assim: pessoal, eu estou disposto a salvar vocês. Vou mandar umas pragas aí, vou fazer um rebuliço danado. Mas tem uma listinha aqui de 10 mandamentos. Eu vou deixar aí com vocês. Daqui a um ano eu volto. Se vocês tiverem cumprido, eu salvo vocês. Foi assim que Deus fez? Não. O que Deus fez? Libertou o povo. Tirou eles da mão do Egito, tornou eles um povo livre, deu uma terra prometida. E durante essa jornada, o que Ele fez? Pessoal, vocês querem viver como meu povo? Porque eu libertei vocês, eu salvei vocês. Então, reflitam essa salvação agora, obedeçam os meus mandamentos. Você entendeu a diferença? A religião diz assim: eu obedeço, por isso eu sou agraciado. Quais foram as obediências de Maria para ela ter sido agraciada? O texto não diz, não, diz. O texto só diz que o anjo chegou lá e falou assim: seja agraciada, seja feliz, você foi agraciada. Simplesmente chegou a bênção na vida dela. Assim acontece comigo e assim acontece com você. O Evangelho diz: eu sou agraciado, por isso eu obedeço. Porque eu sou agraciado, eu me vejo como servo. Porque eu sou agraciado, eu confio no Senhor. Porque eu sou salvo, porque eu sou povo eleito, porque eu sou amado, porque eu sou escolhido, porque eu sou alguém resgatado das trevas, porque eu sou filho de Deus. Então agora eu obedeço. Você entendeu a diferença? Esse conceito é importante você gravar, senão você não vai aprender a lição que a gente aprende com Maria, que é a da confiança. A da confiança. Porque quando você se achega a Deus, achando que você tem direito
que você conquista isso, que você de alguma forma pode trabalhar para chamar a atenção do Senhor e Ele assim ser bom com você, você não está confiando em Deus, você está confiando em quem? Naquilo que as suas mãos podem fazer, na sua capacidade. Agora, quando você diz para Deus, Deus, eu não tenho nada para te oferecer, só essa bagaceira aqui mesmo. Deus fala, eu aceito a bagaceira. Eu só não aceito como eu transformo você agora em filho, como eu te dou a herança dos céus, como você agora faz parte de um povo. Você foi agraciado. Por causa disso agora, viva, reflita, seja servo. Eu quero concluir então, trazendo... Perdão, antes de concluir, olha só. Se você tem dúvida que Maria compreendeu o que nós estamos dizendo aqui, logo em seguida, dos versos 46 ao 55, nós temos o que é chamado de o Cântico de Maria, que nada mais é do que um salmo. Maria diz o seguinte, olha só. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O que Maria está dizendo? Eu fui abençoada pelo Senhor. A alegria que o anjo falou, fica feliz, ela está o que agora? Feliz, ela entendeu esse negócio. Ela foi abençoada, afortunada. Ela de alguma forma teve a bênção especial de Deus. A sua misericórdia, agora quem que ela faz? Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Ela compreendeu a salvação de Deus, ela compreendeu a graça de Deus, ela compreendeu a bênção de Deus, ela compreendeu que ela foi afortunada por Deus. Agora que ela compreende tudo isso, a vida dela expressa o quê? A glória de Deus. Olha só o que diz. A sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas famintos, mas despediu as mãos vazias dos ricos. Ajudou os servos de Israel, lembrando-nos da misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Ela começa a glorificar e exaltar o Senhor, os seus grandes feitos, aquilo que Ele é, quem Ele é, como Ele abençoa. Ele favorece os menos favorecidos. Ele dispensa graça sobre aqueles que não esperam a graça. Eu queria que você entendesse isso. Em quem você confia? Você é servo ou você é rei? Agora sim, algumas aplicações. Confiar em Deus não significa entender os seus planos, mas acreditar neles. Você entendeu esse negócio aqui? É o seguinte, pastor, eu estou até disposto a fazer o que Deus assim gostaria que eu fizesse, mas eu preciso entender as coisas nos mínimos detalhes. Lembra daquele cara da professor Raimundo lá? Mínimos detalhes. Então, ou você confia, ou você não confia. Não depende de você entender, depende de você confiar. Confiar. Eu estou com meu filhinho de 2 anos. Tem hora que eu falo assim, Isaac, me dá a mão, não pode andar sozinho. Aí ele me dá a mão, e eu vou levando ele. Até agora, você sabe quando que ele me perguntou aonde a gente ia? Nunca. Ele simplesmente vai. Ele quer entender qual o trajeto que eu vou fazer, qual o caminho que eu vou tomar, qual o objetivo dessa caminhada. Ele quer entender isso? Não. Você sabe por que não? Porque ele confia. Agora você está aí, Deus, então, eu preciso saber, porque assim, eu sou uma pessoa planejada, eu sou alguém assim, preciso de, eu tenho planejamento aí para os próximos 15 anos, e eu preciso saber aqui, mês a mês, como é que é direitinho os planos. Não, você não entendeu nada. Confiar não significa entender, significa acreditar. Segundo, obedecer, submeter, confiar para ser abençoado não é viver o evangelho da graça, é barganha. É barganha.
né? Agora eu vou me comprometer mais, porque Deus agora vai derramar umas bênçãos aí, eu quero ver se cai na minha terra também, porque eu estou precisando do negócio aí, vai dar certinho. Se eu pegar aí e for, rapaz, eu acho que eu vou dar, daqui para o fim do ano não falta nenhum culto, nenhum. E aí eu tenho certeza que aquele negócio que está travado, dependendo daquela assinatura, vai deslanchar. Você não entendeu, meu irmão? Deus não te abençoa por quem você é, porque se Ele fizesse isso, Ele ia te mandar só para o inferno, que é o único lugar que você merece estar. Ele te abençoa porque Ele quer, porque Ele decidiu. É um amor incondicional, não está condicionado a nada, a não ser a própria vontade dEle em te abençoar. Isso é amor real, isso é amor verdadeiro, porque não tem condições, apenas uma pura, livre vontade, desejo de amar. Quando você compreende a dimensão do tamanho desse amor, isso precisa constranger seu coração, meu irmão. Precisa constranger seu coração ao ponto de você dizer o seguinte: quer saber? Eu não estou entendendo legal, mas eu sou servo, Senhor, faça de mim o que você quiser. Estou pronto. Se for para andar na tempestade, ou se for para andar em partos verdejantes, eu estou pronto. Porque eu confio no Senhor. Terceiro, essa história não é sobre Maria, é sobre Jesus. É sobre quem Jesus é. O texto deixa claro, Jesus é o prometido, o Rei eterno, o santo, o grande, o poderoso. Somente quando Maria olha para quem Jesus é que ela entende quem ela é. Ela é serva, submissa, e nisso ela encontra paz. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão muito perdidas. Elas querem descobrir a sua vocação, elas querem descobrir as razões das suas tristezas, elas querem descobrir as razões das suas alegrias, elas querem descobrir as razões das suas esperanças e desesperanças. Você não encontra resposta nenhuma fora de Cristo. O que você encontra fora de Cristo são duas coisas: um analgésico, que vai resolver o seu problema ali por alguns dias, semanas, e depois você encontra o caos. O caos você vai encontrar sempre. A perturbação, a confusão, a insegurança. Porque se você não está em Cristo, você não está em nada. Você entendeu isso? Se você não olha para Cristo, você não se enxerga, você não se encontra, você não se vê. Quarto, quem você é? Para onde você está olhando? Onde você está se procurando? Sabe, pastor, eu tenho estudado bastante, porque quando eu passar naquele concurso, eu finalmente vou encontrar paz. Não vai não. Sabe, pastor, eu estou trabalhando pra caramba, porque agora eu vou conseguir comprar minha casa, e eu vou encontrar paz. Não vai. Sabe, pastor, eu estou aqui chavecando a menina, e quando a gente casar, pastor, aí eu estou feliz. Tá nada. E se você já tem um pouquinho de experiência de vida, você já descobriu isso sozinho. Não precisava de eu dizer isso aqui não. Você já se frustrou, já encontrou o caos tantas vezes, que você já sabe do que eu estou falando. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que se retroalimentar do Evangelho. Deixa eu te explicar como que isso funciona. A sociedade pode dizer que você é triste, alegre, que você é rico, que você é pobre, que você é alto, que você é baixo. Mas se você olha para Cristo, você enxerga quem você vai descobrir uma coisa: você é amado. Olha que maravilha. Você está aí buscando o amor, a aprovação das pessoas, e de repente o Evangelho te mostra que você é amado.
O Deus Criador de todas as coisas te amou. Você é amado. Olha que loucura, você está buscando a aprovação, a aceitação das pessoas, e de repente o Evangelho te diz que você é aceito, aprovado. Não tem como, pastor, eu ser aprovado por Deus, você pirou a cabeça, você está louco. Não estou louco não. Você é aprovado não é por causa das suas obras não, você é aceito não é por causa das suas obras não, é por causa de Cristo. Cristo fez com que você fosse aceito e aceita. Cristo fez com que você fosse aprovado e aprovada. Você não precisa de like, você não precisa de seguidor, porque o Evangelho te é suficiente. Você entendeu como é que você se apropria das verdades do Evangelho? Para o seu dia a dia, para você se descobrir, para você se encontrar. Quinto, a consequência da confiança é a adoração. Decisões, ações, escolhas servem a quem eu confio. Em quem você confia? Porque você viu o que Maria fez, né? Maria ficou perturbada, ela não entendeu direito, depois ela ficou incrédula, depois ela falou, quer saber, eu sei quem eu sou serva, faz o que você quiser. E aí ela faz uma declaração de adoração. Eu estou muito feliz e alegre porque o Senhor me afortunou, Ele encontrou a minha humildade, Ele me fez alguém, sabe por quê? Porque Ele é santo, poderoso, Ele destronou governantes, Ele exaltou os humildes, Ele deu comida aos pobres, Ele tirou dos ricos, Ele fez isso, Ele fez aquilo, Ele isso, Ele aquilo, Ele isso, Ele aquilo, porque Ele é o Senhor. Então a vida agora expressa uma adoração ao Senhor. Como é que eu sei se eu estou de fato vivendo uma relação verdadeira e sincera com Deus? As suas decisões servem a quem? A qual interesse? Qual é a motivação das suas ações? É glorificar o Senhor. Devia ser. A resposta é essa. Mas percebe como isso é muito mais difícil? Não é tão simples assim, né? Você sabe por quê? Porque no fim, nós não nos vemos como servo, nós nos vemos como rei. Como rei. Como rei. Eu quero terminar com essa frase de Tim Keller. Ele diz o seguinte: a submissão cristã, a obediência e a sujeição só são saudáveis e verdadeiramente cristãs quando é uma resposta feliz, alegre e grata. A graça cara. A graça é cara. Ela é de graça para nós, mas por que ela é cara? Porque foi pago um alto preço. Quem pagou? Jesus Cristo. Ela não é uma graça barata, ela é uma graça cara. Para nós foi de graça, mas custou muito alto. Custou muito alto. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que a gente pensasse e refletisse. O Natal está chegando. O Natal está chegando. Jesus, mais uma vez, está sendo anunciado. E a pergunta é: qual o impacto disso na sua vida? Você pode ter não entendido, você pode ter ficado perturbado em algum momento, você pode ter não acreditado em algum momento. Mas Deus está falando de forma clara com você. E é como se Deus estivesse dizendo: confie em mim e descansa seu coração. Confie em mim e descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, ao Senhor nós rendemos graça nessa noite, ó Deus, porque nosso coração encontra-se perturbado pelas difíceis circunstâncias, pela dor e pelo sofrimento real, pelo medo e pela insegurança, Pai. Mas nessa noite, Deus, nós somos despertados pelo Senhor.
Nos ajuda, Deus, a nos encontrarmos em Ti. Nos ajuda, Deus, a nos agarrarmos ao Senhor, a confiarmos no Senhor, a descansarmos no Senhor, a nos apropriarmos da paz que vem do Evangelho do Senhor, ó Pai. Que as verdades do Teu Evangelho, de que somos filhos, de que somos aprovados, de que somos aceitos, de que somos herdeiros, que essas verdades, ó Pai, sejam encarnadas em nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos declarar, tal como Maria: somos Teus servos, faça o que for melhor, o que o Senhor quiser, porque as nossas vidas estão em Tuas mãos. Arranca de nós a ansiedade, ó Deus, arranca de nós esse medo e insegurança, e nos faça perceber quem nós somos no Senhor, ó Pai. Que de fato a vinda do Messias do Senhor, que a realização do Evangelho do Senhor mude e transforme a nossa história, Pai. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.